Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai para mais uma live da nossa maratona de lives e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre lesão degenerativa de menisco, né? A gente vai trazer todo o panorama acerca dessa condição que é bem comum no nosso dia a dia clínico e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da lesão degenerativa de menisco. Então a galera tá entrando aí, o pessoal tá entrando, show de bola. Sejam muito bem-vindos. A gente começa, né, a nossa semana já com essa super live, onde a gente vai falar um pouquinho sobre lesão degenerativa de menisco, né? A gente vai trazer aqui um pouco da anatomia, função dos meniscos. A gente vai falar muita coisa hoje, desde a parte inicial, né, que é a parte mais anatômica, a parte mais de função, até a parte mais aí de processo de reabilitação, o que é que as evidências científicas mostram, o que é que as evidências científicas trazem frente a essa condição que é bem comum no nosso dia a dia clínico, né? Vamos aqui enviar para alguns colegas para que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com as informações que a gente vai soltar aqui nessa live de hoje, né? Lembrando que a gente está aí numa maratona de lives, né? A gente está hoje na nossa nona live, onde a gente vai falar. Fala, Marlon, seja bem-vindo, meu irmão. Show de bola. E hoje, como eu já falei, a gente vai trazer um pouquinho sobre as lesões degenerativas no menisco, né? E é muito importante, antes da gente entrar na lesão em si, a gente falar um pouquinho sobre o menisco, né? Sobre a anatomia do menisco. Pessoal, vocês me escutam bem aí? Me dá só um feedback. Me dá um feedback aí se estão escutando bem, para a gente dar seguimento à nossa live aqui, tá? Show de bola. Fala, Marcão, e aí, meu irmão, tudo bom? Então, né? A gente inicia falando um pouquinho sobre a anatomia do menisco, né? Que é muito importante, né? Antes da gente entrar nessa questão da lesão em si, a gente falar um pouquinho sobre anatomia, né? E qual é a principal função dos meniscos, né? A gente sabe muito bem, né, que a gente tem dois meniscos, né, em cada joelho, obviamente o menisco medial e o menisco lateral, tá? O menisco medial mais em formato de C e o lateral mais no formato de O, tá? E o que é que a gente quando a gente fala em função dos meniscos, o que é que a gente lembra? Né? A gente correlaciona o menisco a pequenos amortecedores do nosso joelho, né? Que vão ter uma função de absorção de impacto, transmissão de carga, lubrificação e aumento da congruência articular. Tá? Então percebam que os meniscos são estruturas, né? Teoricamente, né, simples, porém que têm uma função de extrema importância no nosso joelho, principalmente a questão da absorção de impacto, tá? Por isso que muitas vezes, né, isso acontecia mais antigamente, né? Os médicos, muitos acabavam realizando bastante um procedimento chamado meniscectomia, onde retiravam uma parte do menisco. Então hoje, né, os médicos buscam ao máximo preservar o menisco, tá? Porque imagine aí, se o menisco ele tem essa função de absorção de choque, absorção de impacto durante o dia a dia do paciente, né? E essa estrutura é retirada, uma parte dessa estrutura é retirada, né? Vocês concordam comigo que aquela região ela vai estar mais suscetível a impacto, vai estar mais suscetível a uma artrose, a um desgaste de forma mais precoce, tá? Então hoje, né, os médicos, toda a comunidade científica tem muito esse pensamento, né, de buscar conservar, preservar ao máximo os meniscos, né, que a sua principal função é o que a gente já falou aqui, que é a questão da absorção de impacto, né? E uma informação bem importante que a gente não pode deixar de salientar é a questão da vascularização, né, das zonas do menisco, né? Quando a gente fala em zona do menisco, a gente se atém à questão das zonas referentes à vascularização,
né? A gente tem a zona VV, né? Que é a zona vermelha, é uma zona mais periférica, tá? É uma zona que fica ali mais na parte de fora do menisco, uma zona altamente vascularizada. Geralmente, né, as lesões, né, nessa zona são lesões que evoluem bem, né, com um procedimento cirúrgico chamado de sutura meniscal. Tá? Quando o médico ele vai lá, sutura, dá um pontozinho naquela região e, consequentemente, como essa região é vascularizada, tem sangue rodando naquela região, né? Consequentemente, vai ocorrer um processo de cicatrização dessa sutura, desse ponto. Fala, Zi, seja bem-vindo, meu irmão. Tá, tudo bem? A gente tem a zona VB, que é a zona vermelha branca, que é uma zona mais para dentro do menisco, vamos dizer assim, mais medial, né? É uma zona parcialmente vascularizada, né? Alguns tipos de lesão nessa zona, né, podem evoluir bem, né, com a sutura de menisco. E a gente tem a zona BB, que é a zona branca, que é uma zona totalmente avascular. Geralmente, né, lesões nessa zona, né, que é uma zona mais interna, né, não evoluem bem com a sutura meniscal. Por quê? Na sutura meniscal, né, para o paciente ele ter uma boa recuperação, né, ele precisa de sangue, porque todo ponto, toda sutura, ela precisa cicatrizar. Então, se a área é avascular, não tem sangue, não tem vascularização passando por aquela região, obviamente, esse paciente, esse procedimento de sutura ele não vai ser indicado, né? E a gente entra num ponto, né, que é o tema da nossa live de hoje. Então, a gente iniciou falando um pouquinho sobre anatomia, procedimento cirúrgico, né? Mais propriamente da sutura, porque hoje em dia, né, todos os médicos buscam ao máximo conservar os meniscos, né, devido à importância, né, que essa estrutura tem na questão da absorção de impacto, absorção de choque durante as atividades funcionais, diárias, esportivas, né, dos nossos pacientes. Então, a sutura meniscal é um procedimento cirúrgico, né, que corrobora com essa questão da preservação do menisco. Porém, como foi dito anteriormente, não é toda lesão, não é todo tipo de lesão que vai poder, né, ser restaurada, ser minimizada a partir da sutura de menisco, né? A gente precisa se ater bastante em que área do menisco está localizada essa lesão. Se é numa área que tem vascularização, se é numa área parcialmente vascularizada, se é numa área que não é vascularizada, pois a sutura meniscal ela precisa de vascularização, tá? Então a gente tem que se ater bastante nisso aí. Porém, quando a gente entra na lesão degenerativa do menisco, qual é a principal causa de lesão degenerativa meniscal? Quando a gente fala, pessoal, em lesão degenerativa do menisco, a gente se atém, né, basicamente a um desgaste dessa estrutura, a um desgaste da região meniscal, tudo bem? E aí a gente se atém à seguinte questão: qual é a principal causa, né? Qual é a principal causa dessa lesão degenerativa, desse desgaste no menisco? O estresse contínuo, o uso da máquina ao longo dos anos, tá? Então, a gente vem realizando várias lives aqui e a gente já trouxe vários pontos, né, voltados a lesões degenerativas, tanto articulares, né, condromalácia, condropatia, artrose, e agora a gente falando um pouquinho das lesões degenerativas de menisco. Vocês percebem que a causa dessas lesões, basicamente, né, das lesões degenerativas, né, são quase todas a mesma causa, que é o estresse contínuo, o uso da máquina ao longo dos anos. Eu gosto de utilizar bastante esse termo, uso da máquina, uso do corpo ao longo dos anos, ao longo das atividades, tá? É muito importante a gente trazer termos simples e fáceis para os nossos pacientes. Por quê? A partir do momento que você fala que a principal causa dessa lesão, né, é o uso da máquina ao longo dos anos, né, isso aí tranquiliza mais o paciente, porque ele sabe que é algo que é devido ao processo de envelhecimento, tá? Devido ao processo de uso das articulações, enfim, né?
E se atendo à questão da lesão degenerativa do menisco, é o uso, o estresse contínuo que aquela região é submetida ao longo das atividades, ao longo aí também das demandas esportivas e tudo mais, tá? E qual é o principal sinal, né, que o paciente ele tem, né, ele está apresentando uma lesão degenerativa do menisco sintomática? É muito importante a gente separar as lesões degenerativas de menisco, né, em sintomáticas e assintomáticas. Por quê? Nem sempre a pessoa vai ter uma lesão degenerativa do menisco e vai ter dor, né? Às vezes esse paciente faz o exame de imagem e vê lá que ele tem um processo de desgaste, de sobrecarga no menisco e nunca sentiu dor naquela região, né? Mas fala, mas eu tenho uma dor aqui na frente do joelho, em tal lugar do joelho. Mas será que realmente essa dor é voltada ao menisco? E aí a gente entra mais uma vez naquela questão do mapa do joelho, tá? Deixa eu só fixar aqui a questão do mapa do joelho. A gente entra mais uma vez nesse ponto aí, que é um ponto que eu venho falando bastante em todas as nossas lives. O mapa do joelho, né? Que é, né, um grande pulo do gato, né, um grande insight clínico que a gente realiza no nosso dia a dia, que facilita bastante o processo de avaliação e de identificação da causa da dor do paciente. Quando a gente fala em menisco, a gente vai se ater ao número 5. Então percebam que a gente tem dois números 5 aí, né? Um mais para medial e um mais para lateral. Essa região ela é chamada de interlinha articular. Interlinha articular medial, né? E a interlinha articular lateral. Tudo bem? Aonde é que eu sei que é o lado medial e o lado lateral? Tá? O lado lateral, né? Vocês percebem que é o lado, né, que tem a cabeça da fíbula, tá? O lado lateral, o lado que tem a cabeça da fíbula, aquela bolinha lá embaixo, circulado. O lado medial é o lado onde tem o tendão da pata de ganso, né? O número 6. Então a gente precisa bater o olho, já identificar, já saber, né? Medial, lateral, para a gente ter uma maior assertividade na hora da palpação. Então, voltando para o mapa do joelho. Quando a gente fala na avaliação, né, para a gente saber se a dor do paciente, né, tem relação com o menisco, né, com a possível lesão degenerativa, de estresse, né, de desgaste do menisco, a gente precisa avaliar o mapa do joelho, o exame de palpação. E aí a gente vai palpar as regiões da interlinha articular, né, que estão representadas pelo número 5. Então, se eu palpo a interlinha articular medial, né, eu vou estar acessando, né, o menisco medial, corno anterior do menisco medial, tudo bem? Já se eu palpo a interlinha articular lateral, eu estou tendo acesso ao corno anterior do menisco lateral, tudo bem? E, como já foi dito em outras lives e outras aulas, a partir do momento que eu palpo essa região e esse paciente refere dor, refere incômodo, refere algum tipo de queixa, provavelmente, né, se essa queixa corrobora, né, com a dor dele, com a queixa dele do dia a dia, né, muito provavelmente esse paciente tem um quadro de sobrecarga, de estresse nessa região do menisco. E um outro ponto que é muito importante, e isso aí é um outro insight clínico que eu já soltei aqui em outras lives, é a questão da avaliação, do paciente falar, né? Então, na grande maioria dos casos, o paciente ele vai chegar para a gente e vai falar: doutor, a minha dor é aqui, nessa região aqui, né? O paciente que tem uma lesão degenerativa de menisco, uma lesão sintomática, né? Ele vai conseguir apontar com um dedo aonde é a dor dele, né? E nesse caso, ele vai apontar na região da interlinha articular, tudo bem? Então, o paciente que tem uma dor de menisco, né, uma dor voltada a um desgaste, uma sobrecarga de menisco, ele vai conseguir apontar com o dedo. Ele vai falar: doutor, a minha dor é aqui, ó, ali no número 5. A minha dor é aqui, incomoda bem aqui. Diferentemente de uma dor mais voltada à articulação patelofemoral, onde ele mostra mais uma dor espalhada, uma dor dentro do joelho,
tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento e esse pensamento frente às lesões degenerativas de menisco. E como é que a gente faz para identificar, né, uma lesão degenerativa de menisco? Deixa eu botar uma imagem aqui para vocês. Essa imagem aqui, pessoal, foi uma imagem bem clara que eu achei para exemplificar e mostrar para vocês como é que a gente identifica uma lesão degenerativa de menisco na ressonância magnética. Então, esse triângulozinho com esse círculo vermelho é o menisco, tá? E como é que a gente faz, Luiz, para identificar se é uma lesão degenerativa ou não? Lesões, se liga nesse insight clínico. Pega esse código aí e anota que isso é muito importante. Lesões degenerativas de menisco na ressonância magnética, elas vão se apresentar com um traço horizontal, tá? Como vocês podem ver nas imagens, traços horizontais ao longo do menisco, tá? Isso aí denota uma lesão degenerativa de menisco, né? Geralmente, essas lesões estão presentes no corno posterior do menisco, tá? Então, a gente vê aí na frente o corno anterior e atrás, onde está circundado aí em todas as imagens, o corno posterior do menisco, tá? É muito importante a gente ter essa imagem em mente, para que quando o paciente ele venha lá, ó, com o exame de imagem, a gente não fique preso somente no laudo. A gente tenha conhecimento e capacidade de olhar a imagem, identificar o que está acontecendo, levar para o nosso paciente, mostrar ele, explicar ele na imagem, né, aonde é que está a lesão, o que é que está acontecendo, né? Isso aí vai te dar mais credibilidade, vai fazer com que o paciente confie mais em você e vai fazer com que você seja mais assertivo no seu processo de reabilitação. Então, a questão, né, da análise de exame de imagem é de suma importância, de extrema importância, tá? E quando a gente fala em lesão meniscal, não é diferente, pessoal. A gente precisa entender sinais, sintomas em relação ao mecanismo de trauma. A gente precisa saber se esse paciente teve um grau de torção, né? Se esse paciente ele apresentou algum grau, né, de giro em cima do próprio joelho. A gente sabe que esses mecanismos de torção, trauma, de giro em cima do próprio joelho, né, são quadros que não estão relacionados à lesão degenerativa de menisco, né? Esses quadros, né, de torção, de giro, né, em cima, né, ali do próprio joelho, vamos dizer assim, não tem relação com lesão degenerativa. Aí a gente vai se ater a lesões traumáticas do menisco, né, que é tema para outra live, para outra aula, né? Geralmente, o paciente que sofre uma torção, né, um giro sobre o próprio joelho, ele sofre uma lesão chamada lesão em alça de balde, né, que é quando uma parte do menisco se solta e fica solta, né, fica ali na cavidade articular, podendo, né, gerar travamento, bloqueio articular. Nesse caso, o paciente precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico que a gente chama de artroscopia, né, para retirar essa partezinha do menisco que está solta ali, gerando esse bloqueio articular. Tudo bem? Porém, o quadro, né, o mecanismo de lesão, da lesão degenerativa de menisco, é simplesmente o estresse contínuo, o uso da máquina. Tudo bem? Como a gente já falou aqui. E quais são os sinais e sintomas que esse paciente ele vai apresentar, Luiz? O que é que o meu paciente de menisco, de lesão degenerativa de menisco, ele vai apresentar? O que é que ele pode trazer para mim no meu dia a dia clínico? Primeiro sintoma, dor pontual, tá? Então é um paciente que ele vai conseguir apontar para você com um dedo aonde é que está a dor dele. E nesse caso a dor vai estar localizada na interlinha articular. Então esse é o principal ponto, pessoal. Quando o paciente ele vai conseguir apontar aonde é que está a dor dele. Geralmente essa dor, né? Geralmente não, em 100% dos casos, se realmente for algo voltado à questão do menisco, a dor vai estar presente na região da interlinha articular, tá? Então é algo que
é frequente nesses pacientes. Um outro ponto, né, é dor à palpação dessa região, né, dor à palpação da interlinha articular, tá? Então percebam que quando a gente fala, né, em lesão degenerativa, o principal sintoma é dor pontual, pessoal. Dor pontual na interlinha articular. E na grande maioria dos casos, que eu percebo no meu dia a dia clínico, avaliando vários pacientes de joelho, quando o paciente ele tem uma dor, uma sobrecarga voltada à questão do menisco, de uma lesão degenerativa de menisco, ele mesmo aponta. Ele fala, doutor, minha dor é aqui, ó. Ele aponta com o dedo. Isso aí é clássico, é clássico, é clássico, é clássico. Né? O paciente ele aponta, ó, minha dor é aqui. E aí você olha que região é aquela, interlinha articular, e você correlaciona com a regra de um dedo. Né? Eu gosto bastante de falar isso nas minhas aulas, nas lives, né? Essa questão da regra dos dedos. Então, quando a gente fala em regra dos dedos e lesão de menisco, o paciente ele consegue apontar com um dedo. Já quando a gente fala em outras condições, o paciente ele vai usar mais dedos, enfim, isso aí foi tema de outras lives, né? Mas menisco, regra de um dedo, tá? Ele vai te mostrar ali com um dedo na região da interlinha articular. Tudo bem? E aí, né, a gente já falou sobre anatomia, zonas de vascularização, a gente já falou um pouquinho sobre função, a gente já falou um pouquinho sobre mecanismo de lesão, a gente já falou um pouquinho sobre exame de imagem, e agora a gente vai falar, né, sobre propriamente o tema da nossa live, que é a questão do tratamento, do manejo, né? Como é que a gente trata uma lesão degenerativa de menisco, né? Uma coisa, pessoal, que eu vejo bastante, né, no nosso dia a dia é que muitos colegas fisioterapeutas, quando eles escutam ou se deparam com um paciente que tem desgaste, que tem uma lesão degenerativa, seja de menisco, articulação patelofemoral, ou uma artrose, enfim, né? O fisioterapeuta ele fica logo com medo, com receio, né? E o paciente tem mais medo ainda. Geralmente são pacientes que eles chegam, né, com muitas informações, com muitas crenças limitantes. Então, no momento da avaliação, pessoal, é um momento de você, fisioterapeuta, né, quebrar todas essas crenças, né? Muitos pacientes acham que, se eu continuar a fazer a atividade, a estrutura vai desgastar mais ainda, né? O menisco vai desgastar mais ainda, vai piorar, eu vou ficar sem menisco. Então a gente precisa explicar para o paciente, a gente precisa quebrar essas crenças limitantes, porque isso, se a gente não identificar essa crença no paciente e a gente não quebrar isso vai atrapalhar a evolução dele, o processo de evolução na reabilitação, tá? Então a gente precisa identificar logo de cara, quebrar essa crença limitante para que a gente consiga evoluir de forma satisfatória e positiva com esses pacientes. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto do tratamento, a questão da avaliação. A gente conversar com o nosso paciente, identificar as crenças limitantes e quebrar essas crenças limitantes. Tudo bem? Não existe essa, né, do paciente, geralmente o paciente tem, né, uma crença limitante que é bem comum de falar assim, então não vou poder mais praticar atividade física, porque se eu corro e eu tenho uma lesão degenerativa de menisco, se eu correr mais, eu vou desgastar mais. Então a gente sabe que isso não é verídico. Então a gente precisa explicar para ele, né, conversar com ele que existe um tratamento adequado, um tratamento especializado para aquela condição, tá? Para que a gente consiga dar condição ao corpo dele de se expor a uma demanda esportiva até mais alta do que ele já vinha praticando, de forma segura e sem gerar sobrecarga. Geralmente, né, o quadro de sobrecarga ele acontece quando o paciente ele extrapola a questão da função, né, da questão do que o corpo dele está apto a absorver. Então, a partir do momento, fala Breno, seja bem-vindo, meu irmão, satisfação ter você aqui, viu, cara? Tô te aguardando lá em Salvador, hein, no curso do Felipe Fumei, quero você lá com a gente. Fala Rodolfo, o mestre dos joelhos aí, ó, chegou para
a brilhantar nossa live. Esse aí é o melhor da Bahia, velho. O cara é fera, aprendo demais com esse cara. E aí, pessoal, a partir do momento que o paciente ele extrapola, né, esse nível de condicionamento dele, ele pode vir a ser surpreendido com um quadro de sobrecarga. Tá? Então, a gente precisa logo de cara quebrar essas crenças limitantes. E qual é o tratamento que é indicado? Qual é o tratamento padrão ouro para as questões das lesões degenerativas? Tratamento cirúrgico, pessoal, não é indicado. Por quê? Se eu tenho um menisco desgastado, se eu tenho um desgaste no menisco, se ocorrer uma cirurgia e desgastar mais esse menisco, vocês concordam comigo que você vai estar lesionando mais essa estrutura. Então não é interessante, numa lesão de desgaste, você tirar, você desgastar mais. Então o tratamento cirúrgico nesse tipo de lesão degenerativa de menisco, o tratamento cirúrgico não é indicado. O que é indicado? Tratamento conservador. A fisioterapia é o tratamento fisioterapêutico baseado em exercício, né? Primeiramente, manejo de sintomas, exercícios em conjunto, né? Quadril e quadríceps, tá? E também toda a parte de exposição gradual, tudo bem? Tem até um artigo, né? Hoje o dia foi uma correria tamanha que não deu, eu acabei me passando em pegar esse artigo para estar colocando aqui para vocês, mas amanhã eu prometo colocar lá no Stories do Instagram e comentar esse artigo que é bem importante. Eu estou com ele aqui na tela do computador, onde ele foi um artigo que comparou o processo de artroscopia com a fisioterapia em pacientes que tinham lesões degenerativas de menisco. E foi visto que a artroscopia não foi, né, melhor do que o tratamento fisioterapêutico nesse tipo de lesão de menisco, em lesões degenerativas de menisco. E o que é que isso mostra, pessoal? Se não foi melhor, é muito mais melhor, é muito mais benéfico o paciente fazer um tratamento conservador, né? Um tratamento que não é nada invasivo e vai dar um excelente resultado funcional para ele, vai fazer com que esse paciente fique funcionalmente apto a fazer qualquer tipo de atividade que ele queira fazer, seja atividades diárias, atividades esportivas, iniciar um novo esporte, enfim, ele vai estar apto a retomar e a iniciar novas atividades. Tudo bem? Show de bola. E aí, né, como eu já falei, né, lesão degenerativa de menisco. Qual é o principal sintoma? Dor na região da interlinha articular, né? E qual é o tratamento padrão ouro? Tratamento conservador, base em fortalecimento de quadril e quadríceps. Vocês percebem, né, na nossa maratona de lives que a gente vem falando bastante isso, essa questão do fortalecimento combinado, nunca fortalecimento isolado, pessoal. O que é um fortalecimento isolado? O fisioterapeuta, ele só focar no fortalecimento do quadríceps, né? É importante, é importantíssimo, porém a gente não pode esquecer dos estabilizadores proximais, que são os músculos do quadril, tudo bem? A gente não pode esquecer dos nossos amigos estabilizadores proximais, os músculos do quadril, rotadores externos, abdutores e extensores de quadril, tudo bem? E juntamente, né, com o fortalecimento do quadríceps, a gente precisa avaliar como é que está a contração desse quadríceps, desse paciente. Se esse paciente ele tem algum quadro, né, de inibição do quadríceps, logo, se esse paciente tem um quadro de inibição, a gente vai precisar utilizar a eletroestimulação como tratamento conjunto para melhorar a ativação, a contração, né, o poder de contração desse paciente. Isso é muito importante. Um outro ponto, né, que eu gosto de utilizar bastante na minha prática clínica, né, e a gente tem evidência para isso aí, é a questão do uso do laser, né? O laser, que é um aparelho que tem aí um objetivo mais voltado à diminuição da dor e processo inflamatório. Gosto bastante de utilizar em pacientes que têm
uma lesão degenerativa de menisco, cai super bem, né? O laser é um excelente instrumento, utilizo bastante lá no consultório, né? A gente tem assim resultados fantásticos, ajuda bastante no nosso dia a dia clínico, tá? E também, né, como a gente já falou, a questão do manejo, né? Do manejo da carga, do volume e da dor do paciente. Quando a gente fala em manejo da dor, né, é aquela questão do uso da faixinha compressiva, aumento da área de contato, diminuição da pressão, consequentemente diminuição da dor do paciente. A gente falou isso já em outras lives. Então a gente tem a faixinha compressiva, tem a joelheira de neoprene sem o orifício anterior, tá? Então a gente precisa realizar o manejo da dor. Esse paciente ele não pode estar sentindo dor no dia a dia, tá? Porque dor gera inibição. Inibição impede o ganho de força. Então, se isso impede o ganho de força, a gente vai estar fortalecendo e durante o dia ele vai estar perdendo essa ativação. Então, isso não é interessante. Então, a gente precisa quebrar o ciclo da dor. E a gente consegue quebrar esse ciclo utilizando essas estratégias, tá? A questão do manejo da carga. Como é que a gente faz o manejo da carga? Entendam carga como peso durante os exercícios, tudo bem? Então a gente precisa identificar, pô, será que se essa carga está muito leve, o paciente, se essa carga está muito leve, ele não vai conseguir evoluir no quesito força muscular. Pô, mas essa carga está muito pesada, né? Cargas muito pesadas tendem a proporcionar um quadro de sobrecarga articular e não sobrecarga muscular. O que é sobrecarga articular? Quando o paciente ele fala, ó, estou sentindo uma dorzinha lá dentro do joelho durante o exercício. Quando eu estico, eu sinto uma dorzinha lá dentro do joelho. Sobrecarga articular, a gente não quer isso. Porque dor gera inibição. Inibição impede o ganho de força, tá? A gente já vem falando aqui há tempos, tá? E o que é que a gente quer durante o exercício? Sobrecarga muscular. O paciente faz exercício e fala, ó, estou sentindo meu quadríceps queimar. Isso é o que a gente quer, sobrecarga muscular e não sobrecarga articular. Então a gente precisa desenvolver esse senso de manejo de carga, tá? A gente precisa saber prescrever uma boa carga para o paciente. É uma carga efetiva, otimizada e que não venha a gerar uma sobrecarga articular, tudo bem? E a questão do volume, né? Quando a gente fala volume, a gente se atém bastante à questão da atividade física. Muita gente pergunta, Luiz, você afasta os seus pacientes da atividade física? Chegou um paciente, vai chegar um paciente amanhã para mim, primeiro horário, 8 da manhã, né? Paciente com lesão degenerativa de menisco, paciente praticante de crossfit. E aí, afasta esse paciente da atividade física ou não? Né? O que é que eu faço no meu dia a dia clínico? Eu evito ao máximo afastar os meus pacientes de atividade física, né? O que é que eu faço logo de cara? Eu busco entender a demanda da atividade física desse paciente. Eu busco entender qual é o volume, qual é a intensidade, a frequência, né? O que esse paciente realiza dentro dessa atividade. Eu busco entender tudo da atividade. E dentro desses casos que o paciente sente dor no joelho, eu vou buscar reduzir cerca de 50% de cara do volume da atividade física. Então, se ele fala, cara, eu treino todo dia, treino segunda, terça, quarta, quinta e sexta, treino todo dia, beleza. Então, vamos treinar só 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, você fica aqui com a gente na fisioterapia, dá uma descansada, tá? E vai pro CrossFit segunda, quarta e sexta. E quando você estiver no CrossFit, você pode fazer tudo que não venha a colocar o seu joelho numa situação de dor, tá? Então se ele fala, cara, eu só sinto dor quando eu pulo lá as caixas, ou quando eu faço algum tipo de salto, enfim. Tudo que eu faço, sem ser isso aí, eu não sinto dor. Então, eu coloco ele para ir pro CrossFit segunda, quarta e sexta e evitar só a questão de pular caixa e salto. Ou seja, eu deixo o meu paciente ativo e tiro o que vem sobrecarregando a articulação dele. Tiro o que vem trazendo dor para ele. Então, eu tenho muito esse pensamento,
não tiro os meus pacientes de atividade física, a não ser que seja uma contraindicação, tá, pessoal? Algo assim que não tenha o que fazer, como por exemplo um pós-operatório. O paciente fez uma cirurgia, ele não vai poder fazer nenhuma atividade física durante o processo de reabilitação, isso é óbvio, tá? Quando tem uma contraindicação absoluta, como por exemplo um procedimento cirúrgico, a gente afasta o paciente e só libera após o tempo ideal e sendo aprovado nos critérios de alta, tá? E aí a gente entra na fase final, né, da questão da lesão degenerativa de menisco, que é a questão da exposição gradual. O que é exposição gradual? É você expor o paciente de forma gradual a atividades funcionais, atividades do dia a dia que geravam dor nesse paciente. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O dia hoje foi super corrido, não deu para eu colocar aqui na tela, mas eu vou tentar mostrar no computador para vocês. Então percebam aqui, ó, exposição gradual. Essa paciente aqui, ó, ela sentia dor ao subir e descer escada. Então na fase final do tratamento, o que foi que eu fiz? Coloquei ela para subir o degrau. Comecei a expor essa paciente a subida e descida de degrau, que era a principal queixa de dor dela lá na avaliação. Então foi uma paciente que chegou pra gente falando assim: Luiz, sinto muita dor quando eu vou subir escada. E aí a gente fez todo aquele processo de avaliação, quebra de crença, manejo de sintoma. Perceba que ela tá com a joelheirazinha preta de neoprene, né? Então tudo que a gente fala aqui a gente faz no dia a dia clínico. Né? Quem me acompanha aí há mais tempo, quem já teve oportunidade de acompanhar algum atendimento, vê que o que a gente fala aqui é o que a gente faz no dia a dia. A gente não esconde nada não. E aí ela chegou relatando, né, dor ao subir escadas. Então a gente fez toda a parte do tratamento e no final, né, a gente expôs ela ao que ela sentia dor. Tá? Até para ela ver que ela já está apta a fazer aquela atividade com segurança, tá com a joelheira, tá com segurança, vai fazer aquilo ali de forma perfeita e segura, né? Esse exercício aqui é bem legal. Essa paciente, ela relatava dor ao descer escadas. Só relatava dor descer escadas. Então, o que foi que eu fiz? Percebam nessa perna aqui, ó. Ó o movimento que ela faz, ó. Esse movimento aqui é o mesmo movimento de quando a pessoa está descendo uma escada. Concordam? Então, o joelho, quando a pessoa está descendo a escada, o joelho que fica apoiado, entra nesse movimento aqui, ó. Entra nesse perfil de movimento. Então, eu busco um exercício simples que eu consigo realizar no consultório, em ambiente controlado, que expõe o joelho dessa paciente, que nesse caso é o joelho direito, a uma condição, a um movimento muito similar ao movimento de descida de escadas, descida de degrau, tá? Então eu busco fazer isso na fase final de reabilitação, né, dos meus pacientes, né, seja de lesão degenerativa de menisco, condromalácia, condropatia, artrose de joelho. Então esse exercício é um exercício bem legal, um exercício simples, fácil, que qualquer pessoa consegue fazer, seja na clínica, atendimento domiciliar, enfim, tá? Então a exposição gradual é de extrema importância na fase final. E aí a gente entra, né, para finalizar nossa live, na questão dos critérios de alta. Quais são os critérios de alta que eu utilizo no paciente de lesão degenerativa? Tá? Se for um paciente sedentário, um paciente que não faz nenhuma atividade física, né? Então se é um paciente que está sem dor durante o dia a dia, está realizando as atividades diárias com conforto, sem nenhuma dor, sem nenhum tipo de incapacidade, não tem déficit de extensão, não tem déficit de flexão, boa ativação, não está sem nenhum sintoma álgico, dor alta, tá? Já se for um paciente atleta, pratica alguma atividade física, por exemplo, futebol, o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar tudo isso que eu falei anteriormente,
da parte do dia a dia e tudo mais, e mais a questão do esporte. Eu vou expor ele a demandas voltadas ao esporte dele. Então, se ele está fazendo tudo aquilo ali com segurança, sem nenhum déficit, sem nenhum incômodo, sem nenhum quadro de dor, né? Está tudo ok, alta. Tudo bem? Então, a diferença do sedentário para o atleta, para o praticante de atividade física, é que no praticante de atividade física a gente expõe ele à demanda da atividade física e ver se ele vai responder positivamente ou se ainda tem algum déficit para que a gente possa estar se atentando. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui mais uma live, né? Amanhã eu vou estar postando lá no History aquele artigo que eu prometi para vocês, que não deu para eu estar trazendo aqui na live, mas amanhã eu vou estar postando lá no History e vou estar discutindo esse artigo lá com vocês, tá? Agradeço a todos a presença. Na quinta-feira a gente tem uma super live com um convidado especial e aguardo todos vocês lá. Tudo bem? Grande abraço, excelente noite a todos.